Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Meus filhos, eu lhes transmito toda a minha paz e todo o meu amor. Eu venho a vocês, com meu amor, para explicar certo número de coisas que, hoje, finalmente, podem ser reveladas e lhes são transmitidas porque os tempos chegaram, meus filhos. Há muitos séculos, em seu tempo terrestre, que eu apareço e me manifesto, em muito numerosos países, em muito numerosas pessoas e de diferentes modos. Cada vez que eu apareço, eu porto um vestuário de luz que demonstra o papel desta presença e desta aparição em sua densidade, para esses médiuns, para esses videntes, a fim de significar várias coisas. Assim, alguns desses contatos puderam me descrever com diferentes mantos e diferentes vestes. Esses mantos e essas vestes assinalam a vibração que eu aporto no lugar e no tempo onde eu me manifesto. A vibração a mais comum na qual eu apareço é o manto azul de Sirius, de onde sou originária e de onde sou a grande deusa. Meus filhos, assim eu os chamo porque assim vocês são, meus filhos, todos, sem exceção, eu reino em seus céus e eu reino sobre esta terra, porque eu sou a matriz original, nesta dimensão como nas outras dimensões de sua própria alma. Eu sou a fonte de seu espírito e eu sou a fonte. Meus bem-amados, eu apareci para esta humanidade bem após minha partida e meu retorno ao céu, tanto em revelações privadas como em revelações públicas. Mas, entretanto, isso não tem qualquer importância. O importante é a mensagem de amor que lhes emiti, de toda a eternidade, para convidá-los a imitar o Cristo. Bem além do personagem que foi meu divino filho, eu gostaria, com isso, pedir-lhes para amar e doar. Porque a chave do céu apenas se encontra no amor, a chave do céu apenas se encontra na vibração partilhar e dar na alegria. Coisa que lhes falta cruelmente neste final dos tempos. Porque vocês realmente chegaram neste final dos tempos, anunciado e profetizado, e isso deve preenchê-los de alegria e não de temor, isso deve preenchê-los da alegria e de gratidão, porque a fonte una vem revelá-los a vocês mesmos, ela vem cobri-los com sua túnica imortal, com sua vestimenta de luz. Assim, vocês também usarão o manto de sementes de estrelas, vocês, que decidiram me acompanhar nesta peregrinação e nesta dimensão, para fazê-la despertar e revelar. Hoje, nós aí estamos, meus filhos. Eu venho anunciar, muito em breve, o que eu lhes prometi de toda a eternidade. Pelo momento, eu deixo trabalhar o Arcanjo Miguel e o conclave que, eu os lembro, me entregaram os selos, as chaves e as vibrações, dando-me todo o poder, sobre a terra como no céu, a fim de lhes revelar, pela mediação da luz que lhes vem do fundo das estrelas, que vem solucionar a ilusão na qual vocês se debatem. Lembrem-se das palavras de meu filho. Seu reino não é desse mundo e, no entanto, vocês andam nesse mundo, a fim de remetê-lo à glória da unidade e isso está em curso. Como lhes disse Miguel, não se interessem pelos anjos rebeldes que não querem a luz pelo momento. Essa é a liberdade e a escolha deles, essa é a verdade deles, e em nenhum caso nós os condenamos. E vocês tampouco, vocês não devem julgá-los, porque vocês não têm os elementos do quebra-cabeça, em sua cabeça e em seu coração, para lhes permitir julgar saudável e claramente. Qualquer que seja seu grau de abertura, qualquer que seja sua intuição, qualquer que seja sua transparência de alma, vocês não terão jamais, nesta densidade, todos os elementos do quebra-cabeça. Vocês não podem, portanto, julgar. Vocês não podem, portanto, compreender. Vocês não podem, portanto, apreender a totalidade do plano em sua divina majestade, mas, entretanto, vocês sabem onde se encontra a porta de saída desta ilusão. Para isso, vocês devem se desembaraçar de todas as suas bagagens, de tudo o que não é unidade, de tudo o que é dualidade, em vocês. As sombras, as manchas de sombra em meio mesmo de suas estruturas físicas e sutis, serão lavadas pela túnica imortal, aquela de seu corpo que foi chamado de corpo de existência, de eternidade ou corpo de luz, que vem a vocês, a fim de fazê-los viver, não mais os casamentos celestes, mas os casamentos místicos, aqueles da reunião das águas do alto e das águas de baixo, aquelas da reunião, mesmo em sua personalidade, da existência, da eternidade, a fim
fim de fazê-los reintegrar a alegria eterna, os domínios sem limites da verdade, e do amor do Pai-Mãe. Então, vocês devem aceitar e aquecer o que vem, porque o que vem é para seu bem e para sua revelação. Não creiam que a luz vem de um lugar inexistente em seu espaço e no espaço de seu ser. A luz nasce e vem do coração de seu ser e do coração das galáxias. Ela vem, acompanhada dos anjos. Os anjos são numerosos, hoje, eles se preparam para interceder em sua dimensão, eles se apresentam a vocês, já, sob forma de sonhos, sob forma de presenças que vocês sentem no curso de suas noites e de seus dias. Que alguns de vocês não se inquietem, porque eu me manifestarei a eles, de maneira antecipada com relação a meu anúncio. Alguns de meus filhos me percebem em minhas diversas vestes. Para alguns deles, eu falo, para alguns deles, eu comunico minha vibração, a fim de que eles se tornem os primeiros, sementes de estrelas, sementes de verdade e sementes de eternidade para os tempos que vêm, a fim de iluminar seus irmãos que buscam e que não sabem onde buscar e que serão transtornados pelos sinais no céu e sobre a terra. E, no entanto, assim como lhes disse Miguel, isso não é destruição, mas, sim, desconstrução da ilusão e acesso à verdade. Vocês devem ser leves, vocês não devem mais se obstruir com posses, quaisquer que sejam, assim como em relação aos comportamentos procedentes de seus passados, quaisquer que sejam. A graça vem, a graça apaga a ação, reação e karma. Seus planetas, que são a exata reprodução, no alto, do que está em vocês, suas lâmpadas, se transformam. Vocês veem como seus corpos se transformam. Vocês veem como suas consciências se transformam e se preparam para acolher o retorno da luz. Obviamente, inúmeros seres vão querer fazê-los crer que é sua cabeça e não seu coração, que são ilusões e não a verdade, mas vocês são a verdade, vocês não são a ilusão. O que vocês construíram nesta densidade, certamente, foi muito bonito, mas, entretanto, não é o paraíso, entretanto, não é a nova terra. E eis que vem a nova terra, aquela que vocês construíram por suas vibrações e pelo amor e que, ela também, deseja aceder a esta nova dimensão. A hora da ascensão, a hora da assunção, para alguns, chega a grandes passos. Vocês devem se preparar. A preparação é interior. Ela necessita que vocês olhem face a vocês mesmos, tal como vocês são, e não tal como vocês atuam nesta dimensão, em seus papéis sociais, em seus papéis afetivos. Vocês são mais do que seus papéis, vocês são mais do que vocês creem e do que vocês desempenham. Vocês devem ousar penetrar em seu coração, lá, onde não há qualquer ilusão e qualquer engano. Porque lá vibra o coração do universo, lá vibra a fonte. O Sol, fonte de luz em sua densidade, manifesta-se a vocês em seu esplendor. Os planetas volantes se manifestam a vocês, também, em seu esplendor. E a luz vem, e ela é visível, já, para aqueles que sabem ver além da visão. Aqueles que vibram, em sua interioridade e em sua eternidade, pressentiram o chamado da luz, eles vivem as premissas, eles vivem os sobressaltos de amor. Mas o dia em que a alegria chegar, inteiramente, em sua dimensão, vocês serão então lavados pela luz. Assim, o bem-amado João veio insistir junto a vocês sobre a releitura, não com a cabeça, mas com o coração, do Apocalipse de São João, que foi ditado, palavra, por meu divino Filho. Eu sou aquela que os acompanha, individual e coletivamente, em seu retorno na graça, em seu retorno na eternidade. Eu sou sua mãe benevolente. Não pode haver engano comigo. Como uma mãe real poderia prejudicar seu filho ou seus filhos? Aquela que prejudica não é a mãe. A mãe eterna não pode jamais, querer que se toque em um único fio de seus cabelos. Vocês são preciosos, do mesmo modo que são a meus olhos, porque vocês são a eternidade, em retorno para sua unidade. A própria essência de sua presença sobre a terra se revela a vocês pela alegria, pela verdade, pela necessidade de se aliviarem e se purificarem, pela necessidade de não mais crer em sua cabeça, mas unicamente em seu coração e no que ele lhes dita na vibração.
Bem frequentemente, em minhas aparições, eu mostro meu coração, assim como meu divino filho, porque esse é o objetivo, reencontrar o coração, para ali viver e palpitar de uma alegria eterna e sem fim, percorrendo as estrelas, as dimensões, livres, e não mais fechados nesta ilusão, nesta materialidade, que, no entanto, meus bem e amados filhos lhes permitiram crescer na esperança, na verdade e na luz. Então, não é preciso julgar. Toda a experiência, finalmente, é boa, porque ela lhes permite, quaisquer que sejam as recusas vividas durante a experiência e a dureza de algumas experiências de encarnação, ela lhes permite reforçar a base da luz em vocês. A luz é vibração, antes de ser visão. A luz é amor, antes de ser efeito, e é isso que vem em vocês. Hoje eu lhes peço para serem leves, para voltarem a ter um olhar novo, como uma criança que se maravilha, que não procura comparar com uma experiência passada. Porque o que vem nada tem a ver com o passado, porque o que vem é nova lei e nova vida e não pode ser, em verdade, de forma alguma ligada a uma sucessão vinda de seu passado. Isso foi anunciado, quando de sua passagem sobre a terra, por meu divino Filho, e isso é agora. Muito numerosos profetas, no passado, anteciparam esta época e esses momentos abençoados que vocês vivem. Eles os descreveram, sob forma de aforismos, sob forma de imagens e, por vezes, de maneiras mais diretas. Mas a revelação a mais direta é aquela do bem-amado João, aquele que veio, em sua última encarnação, significar-lhes a chegada da luz que ele foi o primeiro a perceber. Esta luz da verdade, esta luz eterna que é própria fonte, o Pai, manifestou quando de sua última tomada de corpo. Vocês estão cercados como nunca. Vocês são amados como nunca. O conclave arcangélico, os 24 anciões, os cavaleiros do Apocalipse supervisionam e velam. Os 4 viventes também estão aí e preparam seu nascimento. Este nascimento é um verdadeiro nascimento, ele corresponde a um nascimento no amor e na verdade nos mundos da não separação e nos mundos da unidade. Vocês vão penetrar, em breve, diretamente, primeiro de maneira vibratória interior, nesta verdade. Vocês não devem estar apegados a nada desse mundo, porque nada desse mundo existirá mais, simplesmente, sem passar pela destruição, mas passando pela dissolução. A ilusão retorna à ilusão, a verdade retorna à verdade e não pode ser de outro modo. Vocês devem cruzar o limiar, assim como nomeou o bem-amado João, a franja de interferência, esse mundo onde sentam seus medos, onde senta seu mental, suas emoções, que os impedem, apesar da vibração, de perceber claramente a verdade. Mas, entretanto, cada dia que passa, doravante, os aproxima, de maneira inexorável, num tempo humano e contado e, portanto, definido, e não num hipotético dia seguinte, mas sim, agora. Os dias, cada dia que passa, faz coincidir o tempo terrestre com o tempo celeste, a franja de interferência desaparece. O supramental não está mais, tal como João descreveu, tão afastado, o supramental está às suas portas. Algumas lâmpadas, suas lâmpadas são os planetas, vocês compreenderam, sentem já as premissas e as manifestações. Elas são agitadas, como vocês são agitados, não pelo espanto, mas pelo esplendor do despertar, pela própria transformação inerente a esta revelação. Então, como se preparar? O mais importante não é o conhecimento, mesmo se ele lhes é desvendado, necessariamente, pela luz. O importante é permanecer centrado em seu coração, e ali viver a vibração, ali viver o instante e viver cada minuto e cada sopro como algo de único. Porque cada respiração e cada sopro é único nos tempos que vocês vivem. Foi-lhes anunciado isso em todos os tempos e de múltiplos modos, que aqueles que têm olhos para ver, veem, que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem, e que aqueles que têm a vibração, felizes os simples de espírito, vibram para o que vem. E, bem-amados filhos, nenhuma sombra pode resistir ao que vem. A sombra dominou suficientemente a ilusão e os dominou e os conduziu sobre os terrenos que os afastavam da luz. Hoje, é preciso ser simples, é preciso voltar a ser simples. Nesse sentido, lhes é solicitada a humildade a maior, porque ninguém pode se glorificar da luz. Basta simplesmente vivê-la, integrá-la, acolhê-la, aceitá-la, transmutá-la e transcendê-la e revelá-la ao mundo.
Isso se basta por si, isso basta para seu destino e para seu caminho. Vocês não têm outra alternativa a não ser aceitar ou recusar a luz. Tudo o que vocês têm será tirado, exceto a vida, exceto a verdade, exceto a luz, porque vocês são a vida, a verdade e a luz. Todo o resto é apenas ilusão, construída por projeções desejadas, certamente, necessárias durante um tempo, mas o tempo que vem não é mais o tempo passado. O tempo que vem, vem realizar as leis, não as leis dos homens, mas as leis da luz. Lei da luz que é liberdade, eternidade, verdade, e glória. Glória da graça, e graça da glória. Vocês são isso. Aí está, bem-amados filhos da luz, meus filhos, o que queria lhes transmitir. Agora, se vocês têm questões com relação a isso, gostaria, na medida em que me é permitido e possível, de responder. Questão: poderia nos falar de seu lugar de aparecimento, Garabandal, na Espanha? Sim, e isso deve ser anunciado por toda parte pelo mundo. Quando de minha vinda a Garabandal, eu anunciei certo número de coisas. A primeira dessas coisas que anunciei era a advertência. A advertência era vinda de Miguel pela vibração das palavras, pela vibração de sua essência e pela vibração de sua matéria que é corpo celeste, e interrupção de certo número de fenômenos, ligados à ilusão, que os conduziram para onde vocês estão hoje. A vinda de Miguel, em sua presença manifestada através dos corpos celestes, que em breve vocês receberão, é a advertência. A advertência dará um choque e o humano terá vontade de se voltar para a verdade, para a unidade, para a luz. E depois, em seguida, como eu disse e repeti em Garabandal, virá o anúncio. O anúncio que eu farei será um anúncio feito em seu ser interior, ao nível do coração, que ele esteja aberto ou fechado. Ninguém poderá resistir a meu anúncio e a meu chamado, mas poucos responderão. Isso ocorrerá dentro de muito pouco tempo, em tempo terrestre, porque vocês estão nos tempos. Eu virei quando de um aniversário importante relacionado a Garabandal. A partir desse dia, os sinais que eu mostrei em minha aparição em Fátima, mas também no Egito, onde eu aparecia sobre o sol, corresponde à realidade do que vocês observarão no céu. Naquele momento, vocês estarão prontos, em verdade, para viver a eternidade. Meus filhos que tiverem aceito minha presença viverão então um fenômeno especial, um fenômeno em que sua consciência vagará entre dois mundos, entre esse mundo da ilusão e o mundo da verdade, durante 3 dias e 3 noites, assim como foi anunciado. Tudo o que eu anunciei, mesmo se as palavras de alguns médiuns forçaram, isso não é importante. O que vem é importante. Assim, o milagre do sol, a advertência, o anúncio que eu lhes farei, chega a grandes passos, agora. Então, convém a vocês irem para o essencial, irem em sua essência, em seu coração. Isso deve ocupar seus dias, suas noites, suas respirações, a fim de se prepararem e se terem prontos para acolher o que vem. Não me cabe, pelo momento ainda, revelar as etapas ulteriores. As mais importantes são agora. As etapas ulteriores são apenas complementos. O mais importante é a advertência e o anúncio da luz e o anúncio de meu retorno, não mais em uma revelação privada ou pública, mas na humanidade toda, inteira, sem exceção. Eu especifico, raças humanas e não humanas. A Terra inteira, em todas suas vidas, o Sistema Solar, em sua totalidade, em todas suas vidas e suas dimensões, viverá o anúncio, para que ninguém possa dizer que não sabia. O plano da fonte é perfeito. Nada pode ser mudado, em todos os tempos. Questão: qual diferença você faz entre o desaparecimento e a dissolução desse mundo? É muito simples, meu filho. O desaparecimento estaria ligado a uma destruição e, portanto, a um sofrimento. A dissolução é um desaparecimento puro e simples, uma transmutação pela luz e, portanto, a ausência de sofrimentos. Mesmo para aqueles que não querem a luz. Questão: o que se chama de 4 cavaleiros do Apocalipse no contexto atual? Corresponde, em parte, ao efeito dos 4 viventes, viciado e alterado nesta dimensão alterada que é a terceira dimensão na qual vocês estão. Assim, os 4 cavaleiros do Apocalipse são, se querem, a ressonância infernal e inferior do que é chamado de 4 viventes, que se sentam ao redor do trono da fonte Una.
Esses 4 cavaleiros devem ser, eles também, lavados no manto do Cordeiro, a fim de serem transmutados. Alguns sinais da desconstrução, assim como lhes evocou o Arcanjo Miguel, o bem-amado, fazem parte da revelação desses 4 cavaleiros do Apocalipse e eles correspondem aos 4 elementos liberados, tais como vocês começam a vivê-los e tais como eles chegam em sua plena manifestação. Isso não é uma vontade da fonte, é apenas a ilustração do princípio de ressonância e de atração que vocês criaram, vocês todos, nesta densidade. Não há culpa a ter com relação a isso, há somente que olhar desaparecer em suas ilusões, sem ali portar qualquer energia, qualquer consciência e, obviamente, qualquer vontade de ali permanecer. Assim, aqueles que acolherem a luz inteiramente meu anúncio, não têm absolutamente nada a temer do que vem. Não temos mais perguntas, agradecemos. Meus filhos bem-amados, então, eu vou lhes pedir, agora, para acolherem o manto azul da graça. Para isso, eu lhes peço que se coloquem na posição de acolhimento e para prepararem seu coração para receber esse manto, aí, agora, todos juntos. Esse manto é uma graça, ele lhes confere o olhar da verdade, ele lhes confere a compreensão e a cura, esse é meu presente, agora. Acolhamos. Efusão de energia. Eu os amo e lhes digo até em breve, meus filhos. Aos 3 dimensões, 31 de julho de 2009. Versão para o português, Célia G. Mensagem atemporal.